Imunidade é a capacidade que nosso organismo apresenta de reconhecer substâncias estranhas e garantir a defesa contra elas. Esse termo é utilizado para indicar uma série de mecanismos diferentes que atuam nessa proteção, como a produção de anticorpos. Para falar sobre alguns mitos e verdades sobre a imunidade, eu recebo aqui no estúdio a doutora Caroline Ferreira Cury, que é alergista e imunologista. Bom dia, Caroline. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Cleide. Eu que agradeço o convite. Vamos começar pelo básico. Explica para a gente melhor o que é a imunidade. Você falou super bem, Cleide. É exatamente isso. É a reação que o nosso corpo faz a substâncias estranhas, que é o que a gente chama de antígenos. E a partir daí a gente faz anticorpos específicos a esses antígenos que a gente entrou em contato. E esse sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter esse equilíbrio do nosso corpo, fazendo bom funcionamento do organismo. Ah, tá certo. Quando falamos da imunidade, temos vários mitos e verdades. Mitos que a alimentação reduz as defesas do organismo. Isso é mito ou é verdade? É verdade. A alimentação de boa qualidade ela é fundamental para a gente ter uma boa imunidade. Vamos pensar que o nosso corpo é como se fosse uma máquina, uma Ferrari. Para a gente manter essa Ferrari sempre na potência máxima e sempre um bom funcionamento, a gente precisa usar combustíveis e materiais de boa qualidade nessa Ferrari. É a mesma coisa com o nosso corpo. E com as nossas células, o sistema imune não vai ser diferente. Elas precisam desses nutrientes para sua manutenção e para esse bom funcionamento. Para diminuir, o que a gente precisa fazer aí, então, para manter um bom funcionamento dessa máquina e desse sistema imunológico? Diminuir principalmente o consumo de gordura, de açúcar e principalmente de alimentos multiprocessados. São esses biscoitos cheios de gordura trans. A gente investir numa alimentação que eu falo assim, alimentação de feira. É verdura, legume, carne magra, tudo isso é um investimento, na verdade, aí no futuro da sua saúde. A gente conhece alguns produtos, né, da feira, como você disse, que aliás eu amo, que é uma folhinha Ora Pronobis, que muitas pessoas comem essa folha e ajudam muito na imunidade. As folhas mais escuras, realmente elas são melhores, é verdade? É verdade. Folha escura, por que elas são melhores? Porque elas são cheias de vitaminas, né? Principalmente o ferro e oligoelementos. Então, e a gente precisa muito deles para manter aí esse sistema imunológico cada vez mais forte. Agora, outra coisa, é verdade que os exercícios físicos influenciam na imunidade? Influenciam. A gente tem vários estudos, né, que mostram que a atividade física feita de uma forma regular, ela proporciona o aumento dos linfócitos, que são algumas dessas células de defesa que a gente tem no organismo e que vai cumprir essa função de combater e destruir as células que estão infectadas com vírus e bactérias. Ah, tá. E agora os suplementos alimentares ajudam o sistema imunológico ou não? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente não tem nenhum estudo específico para nenhum suplemento específico que vai aumentar a imunidade, né? Muitas vezes eu sou, além de alergista imunologista, pediatra, e o que a gente encontra muito no consultório são algumas mães querendo uma cápsulazinha mágica. E a gente, infelizmente, ainda não tem essa cápsulazinha mágica. Então, na forma de suplemento, a gente tem que uma manutenção diária, né? Através realmente da alimentação. Então, alimentação rica em ferro, em zinco e vitaminas, em geral. Agora me conta, é verdade que as castanha de caju do Pará, essas castanhas brasileiras, elas realmente ajudam? Ajudam, é o que a gente falou, elas são ricas em gordura boa. Então, além disso, bastante zinco.
E o zinco é o que tem demonstrado aí, hoje em dia, um dos oligoelementos campeões aí para manter esse sistema imune cada vez mais forte. E agora, doutora, as vacinas prejudicam o sistema imunológico? De forma nenhuma. As vacinas, elas só vão deixar o sistema imunológico cada vez mais forte. Ela vai deixar o sistema imune preparado para lidar com aquela infecção. Então, ela é como se fosse deixar aqueles soldadinhos você já vai contar para aqueles soldados o que os espera. E aí eles já vão ficar preparados para esperar aquela infecção chegar. E quando essa infecção chegar, quando ele entrar em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria, nosso sistema imunológico já vai estar mais preparado para lidar com aquilo e combater mais fácil aquela infecção. Por isso a importância da vacinação, principalmente no idoso, que vai incluir aí, a gente tem, para o idoso, são vacinas herpes zoster, gripe, a pneumococo e a meningococo, além da hepatite B e a tríplice bacteriana do adulto. Ah, ok. Agora, com relação ao emocional, as emoções, o estresse, podem impactar a imunidade? Sim, com certeza. O estresse e a ansiedade, eles vão alterar o que a gente chama de um eixo que se chama neuroimunoendócrino. Esse vai alterar, então, o eixo neurológico, imunológico e hormonal. Essas alterações, elas vão diminuir uma imunidade que a gente chama de inata. Nós temos dois braços da imunidade, a inata e a adaptativa ou adquirida. A inata é aquela que a gente nasce com ela e a adaptativa é aquela que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, de acordo com que a gente vai encontrando de determinadas infecções, determinados vírus, determinadas bactérias, a gente vai criando aquela imunidade, vai se adaptando com aquela imunidade e ela vai se formando ao longo da vida. O estresse e a ansiedade, ele vai alterar a imunidade inata, que é uma das que a gente tem mais forte. Por isso, a importância de manter a calma, né, tentar, e se precisar de um profissional da saúde mental, né, se necessário, para manter aí os níveis de estresse, de ansiedade mais baixos. Agora, doutora, quais são as doenças que podem surgir por conta dessa imunidade que não está equilibrada? Diversas, né? Principalmente no idoso que já entrou em contato com o vírus da varicela, principalmente a herpes. Então, herpes labial, herpes zoster, pneumonia, meningite, até o próprio vírus da gripe, quando ele entra em contato com uma pessoa, né, que não tem um sistema imunológico adaptado para resolver aquela infecção, são infecções que tendem a ser mais graves. Agora, sem um bom sistema imune, sem esses soldadinhos bem nutridos, bem fortes, bem armados, se não tiver, a pessoa pode ir a óbito? Dependendo do grau de infecção, sim, porque o que nos defende realmente são essas células de defesa. Então, não só para nos defender, essas células de defesa, elas também controlam até as nossas células cancerígenas. Porque, ora, vira e mexe, a gente produz uma célula que não é boa, que não é uma célula que é normal. E esse sistema imune, o que ele faz? Além de nos defender, ele mantém uma regulação dessas células. Ele mata as células que são ruins para a gente, que nosso corpo produz sem querer, às vezes. Então, muitas vezes, se o nosso sistema imunológico não está forte e regulado, muitas vezes podem acontecer as doenças autoimunes, o câncer e até mesmo a deficiência de imunidade, e aí predispondo a infecções graves e fatais. Agora eu te pergunto, doutora, uma criança, ela normal, ela já tem ali a sua imunidade perfeita por conta da tenra idade, mas com o passar do tempo, chega a adolescência, a idade adulta, eu não sei como é que se fala isso em medicina, essa contagem pode diminuir, como é que se dá isso? Com a contagem idade? de células? Sim, de células.
A imunidade, ela, nas crianças e no idoso, ela é diminuída. Por quê? Não é que a criança tem deficiência de imunidade, mas ela tem uma imunidade que não está completamente formada. E a gente sabe que essa imunidade ela vai se formar realmente aí por volta dos 14, 15, 16 anos de vida, por aí. Então, não adianta tentar colocar essa criança numa escolinha, numa creche, aí com 1, 2 anos de vida, e achar que essa criança tem problema de imunidade porque ela tem uma infecção atrás da outra. Não é culpa dela. Isso acontece com todas as crianças porque elas não estão preparadas para lidar com o tanto de vírus e bactérias que eles entram em contato naquele momento. Então, essa contagem realmente ela é menor na infância e ela vai aumentar aí ao longo da vida. No começo da nossa entrevista, você falou que essa palavra imunidade ficou muito conhecida por conta da Covid-19. Depois da pessoa que pegou a Covid, para que ela volte a ser normal, porque tem muita gente aí que está normal, inclusive eu. Eu fico assim, às vezes eu fico viajando, parece que eu esqueço das coisas, mas eu estou fazendo exercícios, né, para voltar. A minha memória já está 95% boa. Mas a questão da imunidade, como é que volta isso? É um exercício diário. Então, o que a gente precisa fazer? É investimento. Eu falo, é investir em alimentação, uma alimentação variada, atividade física, um sono bom, um sono que descansa, e a saúde mental, que é assim importantíssimo aqui no quadro, que quando a gente conversa sobre imunidade. Nossa, foi bom demais essa conversa com você e eu vou pedir para que você volte mais vezes, já que você falou que é pediatra também e eu fiquei ligada, né? E já quero você aqui de novo. Será um prazer, Cleide. Bênçãos do Pai Eterno para você e muito obrigada. Amém. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.